O nosso interesse em adquirir essa área, obviamente, não se deu pelas áreas já ocupadas, pelas áreas que hoje estão em processo de regularização, né, que eram até então áreas irregulares, implantadas irregularmente, mas sim pelas áreas livres, né? Essa fazenda Paranoazinha é uma área muito grande, são 1.600 hectares quase, e ela tem ali várias áreas livres dentro do perímetro urbano aqui de Brasília, que tem um potencial de desenvolvimento muito interessante. A gente viu ali nessas áreas uma grande oportunidade de colocar em prática muito do que a gente sempre estudou a respeito de urbanismo, a respeito de desenvolvimento urbano e contribuir com um novo modelo de fazer cidades aqui para o Brasil. É muito raro uma oportunidade dessas em que você tem um terreno próximo de uma grande capital, próximo de uma grande metrópole, com uma extensão e uma localização muito boa e com a possibilidade de desenvolvimento para um projeto de 30, 40, 50 anos. O Brasil carece muito desse tipo de oportunidade. Então a gente viu essa oportunidade como uma coisa muito interessante. E a única forma de adquirir a Fazenda Paranoazinha era comprar o todo, porque ela era uma única grande matrícula. Mas naquela época, isso 2007, 2008, falava-se muito de regularização fundiária. Já se falava muito e a gente acreditava muito que esse seria um processo tranquilo. Eu lembro muito claramente do começo da empresa, na fundação da empresa, a gente discutindo o que a gente vai fazer, vamos regularizar, como é que a gente vai regularizar, como é que faz isso, vamos ter que aprender a fazer isso. E tomamos uma decisão lá atrás, né, por entender até que era, de certa forma, nossa responsabilidade como proprietários dessa grande área, de reenquadrar tudo aquilo que havia sido implantado de forma irregular na legalidade urbanística, ambiental, fundiária. Foi muito interessante, foi um processo de muito aprendizado. A gente passou então a desenvolver, né, processos internos, a interfacear com o governo, discutir com o governo, com os órgãos ambientais, com a Secretaria de Habitação, com os órgãos federais e distritais, e acabamos desenvolvendo uma metodologia de regularização que levou muito mais tempo do que a gente imaginava. Lá no início a gente pensava que isso seria um processo de 2, 3 anos, né? Hoje é até engraçado pensar isso, porque é óbvio que é um processo muito mais complexo do que isso. E só em 2014 é que a gente regularizou o primeiro dos condomínios, foi o Vivendas Friburgo, um grande sucesso, ali praticamente todo mundo já está escriturado. E de lá para cá foram vários outros, né? Hoje já temos 10 condomínios regularizados, caminhando aí para muitos outros, né? Um momento muito interessante no processo de regularização, mas que levou mais tempo do que a gente imaginava lá atrás, porque se mostrou muito mais complexo. Foi muito mais um projeto pensando na questão do desenvolvimento urbano, né? Não existe interesse privado hoje, não só dos nossos investidores, não tem nenhum investidor no Brasil que quer investir numa área irregular para regularizar. Isso aí não é uma operação que faz sentido. A gente não ouve falar de empresas comprando um morro lá no Rio de Janeiro para regularizar a favela. Isso aí não é uma operação imobiliária, ninguém faz isso. No nosso caso, a gente tinha essa característica muito particular de ter as duas dentro de uma mesma área, as duas situações dentro de uma mesma área. Uma oportunidade interessante que a gente viu foi a regularização das áreas que já estão ocupadas vai valorizar todo esse contexto, e de fato tem valorizado e vai valorizar cada vez mais. Então era uma característica muito, muito particular da Fazenda Paranoazinha e que foi muito interessante. Uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses anos e que foi uma grande satisfação é ver a transformação que a regularização fundiária leva na vida das pessoas, ou proporciona na vida das pessoas. Então a gente tem relatos assim que são muito emocionantes de famílias que falam para nós como sempre estavam por anos esperando, né, aquela escritura, poder falar que o imóvel é definitivamente seu, registrado em cartório. E isso para nós assim é indescritível o sentimento que a gente tem de poder trabalhar num projeto que causa um impacto tão positivo e tão profundo na vida de muita gente, né? Eu me sinto muito privilegiado de poder trabalhar nisso. Proporcionar às pessoas a oportunidade de fazer uma transição, sabe, de uma coisa que é muito desagradável para esse morador, falar, a gente mora em área irregular, é uma coisa, sempre fica aquela coisa, aí tem uma ação de alguém, um processo na justiça, sempre uma dúvida, um advogado, assim, poder sair disso, virar essa página, sabe, e entrar na cidade legal, na cidade formal. E além disso agora, daqui para frente, né, vai ser muito bacana também ver essas famílias recebendo os benefícios da regularização mais concretos. A gente vai entrar agora na fase de obras, de infraestrutura, compensações ambientais. É muito gratificante.
não é só uma questão de aquisição. É uma questão, é claro que teve aquisição. O que nós compramos desses herdeiros, eram mais de 60 herdeiros, era uma propriedade ali com uma série de litígios, uma série de problemas, com questões fundiárias complexas para resolver. É óbvio que tudo isso foi precificado na compra. E a nossa negociação foi por colocar ao máximo esses problemas, digamos assim, na mesa, para pagar o preço mais equilibrado e mais justo possível. Mas o investimento total que nós tivemos que fazer ao longo desses 11 anos, hoje já passa dos 300 milhões de reais. Então é um investimento muito grande nessa área toda, sem o qual não seria possível estar onde nós estamos hoje. Então não basta você simplesmente pagar uma titularidade de uma área com um monte de problemas, por exemplo, judiciais. Você precisa contratar os advogados para enfrentar essas questões. A gente teve aqui, só para dar um exemplo, teve num dado momento, ali lá por 2010, 11, que a União Federal desenvolveu uma tese e apresentou uma tese em vários processos de que essa área seria a área devoluta, que é a área pública. Isso seria um prejuízo imenso, obviamente, para o investidor privado que estava entrando num projeto desse, né, considerando uma área privada, e a União, de repente, falando, não, essa área é pública. Bom, tivemos que fazer um trabalho gigantesco de contratação de advogados, contratamos, para você ter ideia, historiador, arqueólogo, fomos buscar toda essa cadeia de propriedade, regredindo até o século XIX, para poder ter a documentação plena e convencer administrativamente a União Federal que a área de fato era privada e de fato a tese deles era baseada numa confusão, né, entre duas fazendas com o mesmo nome, duas fazendas chamadas Paranoazinho aqui do Distrito Federal, uma delas era pública, uma delas é essa nossa, que é privada. Então foi super interessante, mas é um custo gigante. Se a gente não tivesse feito esse processo, atuado nesse processo, carregado esses 2 anos, como é que eu posso dizer assim, esse problema, né, e caminhado para solucionar esse problema por 2 anos, a gente não teria hoje chegado na situação que a gente está hoje, com a segurança jurídica que a gente tem hoje de poder registrar o projeto em cartório, passar as escrituras, etc. Entre aquisição, negociação com posses, a gente tem várias áreas lá. Quando a gente comprou, todas as chácaras da Fazenda Paranoazinha, não apenas os condomínios que estavam ocupados por aí, milhares de pessoas, mas várias as outras áreas, as chácaras, também todas ocupadas por terceiros. Então, todas essas áreas envolveram negociações. Por que é importante essas áreas chegar a um acordo, né, a urbanizadora chegar a um acordo com esses posseiros também? Porque se a gente não cria novas áreas na Fazenda Paranoazinha, a gente não consegue implantar, por exemplo, as escolas, creches, delegacias, todos os postos de saúde, os equipamentos públicos que a regularização exige. Então, tudo isso faz parte de um contexto de regularização. O licenciamento ambiental, por exemplo, envolveu dezenas e quase uma centena de projetos, estudos, laudos, um monte de coisa que a gente tem que fazer, produzir ao longo desses anos. Você precisa investir na concepção e no desenho dos projetos urbanísticos. Além disso, tem uma série de contrapartidas e exigências do processo que acontecem depois da regularização, que são obras de infraestrutura, compensações ambientais, compensações urbanísticas, uma série de coisas, né, que sem as quais não é possível regularizar. Então a gente não pode simplificar essa discussão, a gente não pode pegar um único elemento ali da conta e tentar com isso extrapolar e tirar alguma conclusão. O que a gente precisa ver é o seguinte: para chegar onde nós chegamos hoje, foi necessário um investimento muito grande. Esse é o investimento que a gente fez hoje, já ultrapassa essa casa de uns 300 milhões de reais. Mas, de novo, isso só é possível no contexto em que a gente tem um empreendimento do lado que não é de regularização, que são áreas livres da Fazenda Paranoazinho que justificam um investimento privado. Se não fosse por isso, eu te garanto que não teria como uma empresa, um investidor, alguém comprar uma área privada para investir tanto dinheiro para fazer a regularização. Sem o subsídio das áreas disponíveis, a regularização não seria possível, menos ainda no custo, nos valores que a gente está praticando hoje, que são muito baratos. Todos os moradores de áreas irregulares de Brasília, quando fizeram a opção de ir para uma dessas áreas, pagaram alguma coisa para alguém, cessão de direitos, cessão de posses, tinha gente que apresentava o título de não sei o que, apresentava procuração registrada em cartório. Então, assim, os vendedores desses loteamentos irregulares, eu posso dizer até que eram muito criativos na quantidade de documentação que eles apresentavam. Mas o fato é, se você comprou um lote e ele não foi registrado em cartório, a sua venda foi irregular. É por isso que a gente fala de regularização. Tem muita gente que pensa, pô, eu já paguei, eu paguei algum dia. Sim, mas você tem escritura? Por
Porque se você tiver escritura, você está tranquilo, você não tem nem por que falar com a urbanizadora, você não tem nem por que, por exemplo, negociar com a Terra Cap, você está em área pública. Você tem escritura ou não tem? Porque se você não tem, é irregular. E se é irregular, precisa regularizar. E regularizar tem custo. O custo da regularização é principalmente relacionado a investimentos que têm que ser feitos por exigências do processo, tanto da lei quanto do governo, né? Então, cumprimento de compensações ambientais, urbanísticas, que eu já citei aqui, realização de projetos, uma série de coisas que precisam ser executadas, obras de infraestrutura, tudo isso precisa ser executado. E isso gera um custo do processo de regularização, independente de qualquer coisa. Então, mesmo pensando só da perspectiva de um serviço de regularização, ainda assim é um custo que não tem como tapar o sol com a peneira, não tem como fingir que não existe. Tem áreas aqui no Distrito Federal que quem arca com todo esse custo é o governo. Por exemplo, áreas de baixa renda. São áreas que são chamadas pelo zoneamento da nossa cidade de áreas de interesse social. São áreas em que a legislação entende que se justifica você utilizar dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, né, de toda a população do Distrito Federal, para executar esses estudos, essas obras, esses investimentos. Porque é uma população carente que precisa de um amparo e de uma proteção do Estado. A nossa lei não dá esse tratamento para populações que não são enquadradas com interesse social. Tecnicamente, o nome que se dá é áreas de interesse específico, que significa basicamente áreas de classe média alta, como tem muitas aqui em Brasília, né? Áreas irregulares em todos os níveis de renda. No caso da Fazenda Paranoazinho, nós não temos áreas de interesse social, todas elas são categorizadas pelo governo como áreas de interesse específico e, portanto, o investimento ali tem que ser privado. Né? A lei não permite ao Estado usar dinheiro dos pagadores de impostos para regularizar, em beneficiar uma família de classe média, por exemplo. E tudo isso tem que ser feito pelo proprietário da terra, ou, na sua ausência, até poderia ser feito pelos moradores, como tem algumas áreas aqui que os moradores mesmos arcam com esses custos. Né? Lá na Paranoazinho, a gente oferece, o acordo que a gente coloca na mesa, é um acordo em que a gente executa tudo isso e a gente negocia um preço único. Porque senão o morador fica sempre naquela insegurança. Bom, agora vou ter que fazer um estudo. E os moradores da Paranoazinho sabem isso muito bem. Por muitos anos eles ficavam lá recebendo pedidos do governo de fazer estudo de alguma coisa, licenciamento de alguma outra coisa. Aí faziam uma cotação, passavam nas assembleias uma taxa extra para levantar um dinheiro para custear o estudo. Só que isso não anda. Eles ficaram anos tentando fazer isso, conseguiram muito pouco, avançaram quase nada no processo. Nenhum condomínio chegou perto de estar regularizado e isso era o cenário que se anunciava, se não fosse a chegada da urbanizadora, era simplesmente eles continuarem gastando dinheiro para nunca chegar efetivamente em lugar nenhum. Então, quando a gente chega fazendo um investimento na frente, a gente consegue desenvolver todos esses estudos, elaborar tudo isso, fazer toda a aprovação junto ao governo, registrar em cartório e só depois que o morador está com a escritura dele lá em cartório de registro de imóveis, toda perfeita, redonda, 100% regularizada, é que ele vai desembolsar alguma coisa. Então também é um mecanismo muito interessante porque o morador paga só depois que recebe e não a promessa ou a expectativa que havia antes, primeiro paga para ver se algum dia eu vou conseguir essa escritura. Não adianta você fazer um estudo ambiental, por exemplo, faz o EIA-RIMA, e aí? Não gera escritura. Tem que fazer o EIA-RIMA, é o primeiro estudo para você inaugurar o processo de licenciamento ambiental. Depois do EIA-RIMA vai ser elencado lá um monte de coisas no estudo. O EIA-RIMA é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente. Então, nesse estudo, você vai elencar lá todas as exigências, todas as questões ambientais que têm que ser tratadas. Aí o órgão ambiental recebe isso para depois emitir todas as exigências ambientais em cima daquele estudo. Aí você vai ter custo para cumprir todas essas exigências. Tudo nós já fizemos. Então, a gente fez tudo isso. E agora os moradores estão sendo regularizados, já saiu da licença prévia, licença de instalação, foi registrado em cartório e só depois então que ele está fazendo o primeiro desembolso. Primeiro que eu não tenho como falar sobre os negócios que aconteceram na Fazenda Paranoazinho antes da nossa chegada. A nossa empresa existe desde 2008. Nos anos 90, nos começos dos anos 2000, teve muita confusão nessa área mesmo. A gente de fato sabe de alguns casos em que houve envolvimento do Tarcísio Márcio Alonso, mas pelo que a gente conhece são alguns casos, também não são todos. Mas o fato é que essas vendas, mesmo ele tendo direitos na partilha, mesmo ele tendo direitos hereditários de fato no formal de partilha da Fazenda Paranoazinho, as vendas foram irregulares. Ele não tinha, veja, ele era uma parte de 60 herdeiros. Ele não podia,
fazer qualquer transação, ele não tinha legitimidade para negociar nada. E se fez, está errado. O que a gente tem que perguntar é por que o morador daquela época que recebeu um documento de alguém que se dizia dono e não entregou a escritura não tomou nenhuma atitude naquele momento contra isso. Como infelizmente não tomaram. Hoje eu digo assim, 2008, né, o que aconteceu? Quando nós chegamos na fazenda, a gente mapeou todas as pessoas que tinham legitimamente direitos sobre essa fazenda. E passamos então a adquirir esses direitos um a um para registrar, para garantir que a aquisição dessa escritura. Ou seja, tomamos o cuidado jurídico para que a gente estivesse comprando da pessoa certa. Até preferiria não ter que negociar com algumas pessoas que estavam lá nesse pacote. Mas não tinha opção, você tem que comprar de quem tem a propriedade registrada. Então compramos de todos, inclusive do Tarcísio, e registramos essa propriedade em cartório. Tanto é que está lá registrada, tanto é que esse registro não tem nenhum questionamento da TerraCap. Depois teve essa discussão que eu citei aqui com a União Federal, foi totalmente superado administrativamente. Então, assim, não existe hoje nenhuma dúvida sobre a propriedade privada da Fazenda Paranazinho e que essa propriedade é da urbanizadora. Isso aí está totalmente pacificado. Sobre atos aí que se alguém lá atrás, um desses herdeiros, se uma pessoa que tinha direito nesse espólio, algum advogado que atuou lá atrás, hoje tem aí advogados que atuaram nessa confusão, hoje atuando para os moradores, tentando ainda... São pessoas que estão envolvidas nesse assunto há muito tempo, envolvidas desde lá atrás do contexto da grilagem. Agora, isso não dá legitimidade ao ato deles, são coisas totalmente distintas. Uma coisa é a pessoa ter comprado um direito a uma fazenda dentro de um espólio, dentro de uma família. Outra coisa é ele fazer um parcelamento irregular. Esse parcelamento, inclusive, é crime, né? Então ele não gera direito nenhum, ele é um problema. A gente sabe que os moradores foram vítimas desse processo, a gente entende que os moradores foram vítimas de todo o processo de grilagem de terras. Mas os proprietários da Fazenda Paranazinho também foram vítimas. O que nós temos hoje é a oportunidade de sentar na mesa e resolver esse problema. E é isso que a gente propõe. Bom, sim, aconteceu, águas passadas não movem moinho. Como a gente pode resolver essa situação daqui para frente? E é isso que a gente está oferecendo. E hoje a gente tem condição de passar a régua, virar essa página e legalizar totalmente aquela região, passando... Aí o morador passa a ter a escritura de propriedade da casa dele como se ele tivesse um lote ali no Lago Norte, como se ele tivesse um imóvel aqui no plano piloto. É a regularização plena e total mesmo. Veja, tem moradores que estão lá há mais de 20 anos, né? E o cara ouviu um monte de história ao longo desses anos. Veio alguém, falou, não, eu vou te resolver, eu vou regularizar, vem um deputado, é o tempo todo uma história dessa. E isso eu entendo que gere uma insegurança muito grande. Por isso que é muito importante, inclusive, um dos princípios aqui da nossa proposta, que é, enquanto não regularizar, você não vai desembolsar nada. Sempre desconfie de alguém que chegue cobrando alguma coisa na frente. Chega um advogado e fala assim, olha, eu vou resolver seu problema, eu vou fazer aqui, fazer 1000 coisas aqui, vou resolver sua vida, vou te dar a escritura independente da propriedade, mas eu vou dar um jeito, vou resolver para você. Tá, e o morador, bom, e aí, como é que faz? Não, paga um sinalzinho aqui na frente, paga uma mensalidade aqui, e lá na frente se der, vamos ver, quem sabe. Quer dizer, não é uma proposta, é uma proposta difícil de parar em pé. A proposta da urbanizadora, pelo outro lado, é o seguinte, você não vai desembolsar nada enquanto você não tiver a segurança jurídica da escritura registrada em cartório. Esse é um princípio fundamental do nosso empreendimento, da nossa proposta, da nossa visão. Tem um receio muito grande dos moradores, principalmente aqueles que vivem em condomínios que são fechados, que não são todos, mas é a maioria lá da região. Tem um receio muito grande de que a regularização possa mudar a configuração que eles têm hoje. Que é uma configuração numa comunidade, que é uma configuração com muro, com guarita, com portaria, com segurança. E, bom, é totalmente compreensível essa preocupação, né? As pessoas foram para lá morar dentro de um estilo de vida, se organizaram numa certa estrutura, com a segurança que isso oferece, e qualquer pessoa chegar e falar para ela que, olha, você vai perder o seu muro, gera um receio muito grande. O problema é que toda essa implantação foi irregular. A implantação dos lotes foi irregular, a gente sabe, estamos falando sobre regularização. A implantação das ruas foi irregular, a implantação dos muros, das guaritas, tudo foi irregular. Nada disso tem autorização do poder público, nenhuma obra dessa teve licença. Então, elas não têm, nenhuma delas, autorização para estar lá. Claro que a derrubada de uma casa, a remoção de um lote, é uma coisa mais difícil de acontecer porque tem um custo político, inclusive para o governante, para o Estado, de fazer esse enfrentamento. E um muro e uma guarita, às vezes, tem um custo político menor. Então,
é uma insegurança maior, o morador fica um pouco mais inseguro com relação a isso. Além disso, até alguns anos atrás, não havia como se regularizar muros e guaritas. Não tinha uma legislação que permitisse isso. Então o morador ficava assim, pô, hoje eu moro aqui numa situação irregular, mas eu tenho um muro, tenho guarita, tenho portaria, tá tudo tranquilo. Na hora que eu regularizo os lotes, regularizo as ruas, regularizo as praças, mas não regularizo o muro, nem a guarita. Então eu fico, digamos assim, numa situação de uma certa fragilidade. Parece que todos os holofotes vão para o muro e para a guarita, agora vão derrubar o muro para legalizar tudo, já que não tem lei que permita isso. Só que isso mudou, né? E de alguns anos para trás existe uma lei federal que criou a possibilidade de você regularizar essas áreas com muros e com guaritas. Essa lei federal ela foi regulamentada aqui no Distrito Federal, inclusive foi, se não me engano, foi a primeira unidade da federação a regulamentar essa lei, justamente pela característica aqui de Brasília de ter tantas áreas dessas irregulares. Essa lei hoje está regulamentada e perfeitamente apta a regularizar muros e guaritas. Não existe essa dúvida mais. Todos os nossos projetos de regularização hoje estão sendo inclusive adaptados para essa nova legislação para permitir que, quando registrados em cartório, eles garantam a permanência dos muros e guaritas nos termos aí do que a legislação hoje permite. Antes não tinha lei, mas hoje já tem. Então essa dúvida não existe mais. É muito importante que o morador entenda que se alguém está falando que não pode regularizar muro e guarita hoje, é porque está com o interesse de criar uma insegurança. Porque a lei é muito clara. Basta ele vir aqui no nosso escritório, agenda uma conversa com a gente, ele vai receber lá os nossos advogados, vão mostrar tudo para ele, para o advogado dele, para quem ele quiser, ele vai sair, eu tenho certeza, totalmente convencido de que isso aí é balela. E vai ter a segurança de que a regularização não vai prejudicar o estilo de vida, não vai prejudicar a vida em comunidade, não vai prejudicar a organização deles, a segurança, nada disso. Nós temos aqui também um princípio de não intervenção. A gente quer regularizar esses condomínios exatamente como eles estão, porque é muito mais importante você virar a página, você fazer a transição do que é ilegal para o legal, do que é irregular para o regular e acabar com esse assunto. É mais importante isso do que você ficar discutindo, será que essa rua podia ser mais larga, será que essa praça podia estar em outro lugar, será que aqui podia ter uma casa a mais ou uma a menos, o lote está muito grande, muito pequeno. Não é um ambiente de criação como quando você faz um loteamento novo, que você está lá, o arquiteto está desenhando. Na regularização você não desenha nada do zero, você desenha exatamente aquilo que existe. Então é muito importante esse aspecto de não intervenção na realidade dos condomínios. Agora, se você pegar os projetos lá, tem algumas pequenas diferenças, de fato tem, mas são 100% diferenças causadas por uma exigência da lei ou do governo. É só nesse tipo de situação que tem uma diferença entre o projeto e a realidade. Que hoje a lei não permite, tá? A lei permite a regulação dos lotes, das ruas, das praças, das calçadas, dos muros, das guaritas, a segurança, o controle de acesso, tudo isso. O que a lei não permite? Ela não permite que a rua tenha uma matrícula própria, então além da matrícula dos lotes, tem uma matrícula da rua, e aí os moradores do condomínio são proprietários, cada um com uma fraçãozinha, cada um com 1% dessa rua. Isso aí que é um pleito que algumas pessoas fazem. Isso não dá. Isso não tem em nenhum lugar do Brasil, isso funciona, não tem aqui no Distrito Federal, não tem regulamentação para isso, não tem legislação que embase isso, então não dá para fazer. Agora, mais importante do que essa questão de matrícula da rua é a questão de controle de quem entra na rua ou não, de se tem uma segurança na portaria, se é fechado, se tem um muro. Isso tudo, que é o estilo de vida, a qualidade de vida, a segurança, tudo isso está garantido pela lei. Se houvesse uma legislação que permitisse passar a matrícula da rua para os moradores, a gente passava. A gente vai, claro, ter que refazer todas as contas, refazer todo o equilíbrio dessa situação, mas a gente não tem objeção. O problema é que a gente não pode fazer algo que a lei não prevê. A gente tem que fazer algo que a lei permite, dentro do que a lei manda, como a lei manda. Entendo muito perfeitamente a preocupação do morador com relação a isso, porque a quantidade de gente que promete coisa para esses moradores, olha, não está escrito. Então é todo dia um advogado novo com uma tese maluca que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é outra, não, eu vou entrar na justiça, vou ganhar, e você vai ganhar numa canetada de um juiz, vai cair um milagre na sua cabeça, você vai estar regularizado, não vai mais ter problema ambiental, não vai mais ter problema de infraestrutura, nada disso. É assim, é muita promessa. De novo, por isso que a nossa proposta parte do pressuposto de que o morador regulariza primeiro e paga depois. Nenhum morador da Paranoazinho pagou um centavo para a urbanizadora sem ter a sua escritura pública ali pronta, assinada em cartório para registro imobiliário. Não existe. É parte da nossa proposta. Não tem sinal, não tem antecipação, não tem adiantamento. Tem vezes que moradores, você tem ideia, chegam pra gente e falam assim, não, mas Ricardo, olha só, o meu condomínio ainda não foi regularizado, você está estimando aí que vai demorar 1, 2 anos para regularizar, deixa eu te pagar agora
e me dá um desconto. A gente não aceita. Deixa eu te pagar antecipado, estou com o dinheiro já aplicado aqui, eu quero pagar. A gente não aceita. Porque não dá segurança jurídica para o processo. A gente só aceita, só recebe com escritura pública. É só nessa situação. É uma escritura igual a qualquer escritura. Se você for comprar vamos dizer assim, um apartamento em Águas Claras, vai ter uma escritura. É a mesma escritura que você vai ter um lote regularizado da Paranozinho. Vai comprar uma sala comercial no setor comercial sul de Brasília. Vai comprar um lote lá no Jardim Botânico. Não, o Jardim Botânico é irregular, está sendo regularizado. Mas no Lago Norte, né, um lote na Asa Sul. Enfim, não tem diferença. Imóvel, a legalidade do imóvel, ela se presume justamente pela existência de uma escritura pública. Então, o documento é esse, é um documento que é um documento definido na nossa legislação do Brasil inteiro. Inclusive, se você for comprar um apartamento lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH, é a mesma escritura, é o mesmo documento, registrado em cartório, não tem essa dúvida. Aqui em Brasília, fala-se muito sobre, é escritura ou não é escritura, porque aqui 1/3 da população mora num lote sem escritura. Porque Brasília tem essa característica, né? A capital do planejamento urbano também é a capital da falta de planejamento urbano. Então, aqui em Brasília, a gente tem esse problema, um problema que assola todas as classes sociais, e que as pessoas estão, digamos assim, até culturalmente acostumadas a viver em áreas sem escritura. Mas a regularização, ela é a borracha desse passado, né? Ela apaga toda essa confusão, ela zera essa conta. E até eu sempre digo para os moradores, se você não contar para os seus filhos que isso aqui era irregular, ele lá na frente, daqui a 20, 30 anos, quando ele pegar esse documento, ele nem precisa saber que algum dia foi constituído irregularmente. Porque o processo de regularização ele é tão completo, ele é tão redondo, ele fecha tanto, que não deixa não tem nenhum vestício, assim, não tem nenhum resquício, nenhum vestígio, não tem nenhum vestígio, nenhum resquício de irregularidade. Ele passa a ser, digamos assim, enquadrado ou constituído ou representado no mundo jurídico como um imóvel legal feito dentro das regras de planejamento da cidade, do zoneamento, do licenciamento ambiental e de tudo mais. É como se aquela área sempre tivesse sido regular, né? É muito bacana isso, é realmente passar a régua e esquecer esse negócio de morar em área regular. Você não esquece, não mora mais em área irregular, não é condomínio irregular, não é nada disso. Você mora num bairro da cidade, um bairro constituído legalmente, tem lá dentro de um condomínio, com a sua portaria, com a sua segurança jurídica, com um documento que você, se precisar ir no banco e levantar um dinheiro, você vai e levanta um dinheiro. Se você quiser vender a sua casa, o comprador vai financiar. Se você, no dia que você, enfim, nos deixar, vai ficar com segurança jurídica, que isso vai para os seus filhos, fica na sua família, não tem nenhuma dúvida. É toda a segurança jurídica atrelada à regularização. Não, agrega muito valor. A valorização do imóvel pela escrituração é gigante. Né? Pensa o seguinte, você tem uma casa num condomínio desses, um lote lá que hoje no mercado vale uns 300 mil, a casa vale uns 400 mil, o pacote total ali uns 700 mil, tá? Esse é um preço de mercado. Quanto que vale você poder ofertar isso só num cenário, que é o cenário atual, só para pessoas que tenham dinheiro para pagar à vista, que consigam te pagar dentro de um regime de confiança, 700 mil reais, não é pouca coisa. Ou num regime em que você tem a segurança jurídica de fazer um processo de vendas previsto no sistema financeiro da habitação, que o cara vai pegar um financiamento na Caixa Econômica, vai financiar isso em 30 anos. Veja quantos compradores a mais você tem. Só por aumentar esse leque de compradores já tem uma valorização imensa. Além disso, tem a segurança, você atinge um outro mercado, né? Não é todo mundo que tem assim, a disposição de botar o patrimônio da sua família num imóvel sem escritura. Então, também nisso daí tem uma valorização muito grande. Enfim, e aí tem os outros aspectos assim, de uma valorização que eu diria que é um pouco menos tangível, que é a valorização de você poder falar para os seus filhos: a nossa casa não está ferindo o meio ambiente. A nossa casa não gera um problema para a cidade. A nossa casa está dentro da lei. Né? É um valor tão grande, pelo menos para mim, um valor tão grande, passar para os meus filhos a obrigação da gente estar dentro da legalidade, dentro da lei. Imagina você não poder falar para o seu filho que o teu lote fere a legislação. Porque a verdade é essa. A gente fala aqui de regularização, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que é um assunto sensível, delicado,
E eu não estou dizendo com isso que os moradores estão lá de forma ilegal ou criminosa, nada disso, mas o fato é que a legislação urbanística não está atendida, a legislação ambiental não está atendida, a legislação fundiária não está atendida. Então, tem esse valor também de você botar a cabeça no travesseiro e falar, sim, a água que chove aqui, quando chove em cima da minha casa, ela vai cair numa rede de drenagem e não como é hoje, que ela escorre por cima da rua, às vezes até sai do condomínio ali por dentro de uma rede que os moradores fizeram, mas quando chega no perímetro do condomínio é jogado numa área de remanescente de cerrado, criando uma devastação, uma erosão muito grande, prejudicando todo o meio ambiente, às vezes caindo num outro condomínio. Então, esse valor também aí para mim é muito impactante. E não é só para mim, a gente vê os moradores relatando a satisfação que é para eles, que moram nessas áreas há muito tempo, poder falar que estão hoje dentro de uma área legal e legalizada e tudo certo. O IPTU hoje ele já está no nome dos moradores, né? Tem algumas áreas que o IPTU não está no nome do morador só por erro de cadastro da Secretaria de Fazenda aqui do DF, mas o IPTU hoje dessas áreas já é atrelado ao morador, que é até uma coisa meio assim, esquizofrênica do Distrito Federal, porque o IPTU ele tem que ser atrelado à propriedade do imóvel, né? Inclusive ele é vinculado à matrícula. Como esses imóveis não têm matrícula, os IPTUs são cadastrados no CPF das pessoas, né? Mas quando a gente regulariza isso é resolvido. É feito, o imóvel é aberto primeiro em nome da urbanizadora, abre-se então o IPTU, um novo IPTU em nome da urbanizadora e depois é feita a transferência desse IPTU para o morador. Ele tem que estar com o IPTU anterior quitado, ele tem que estar com a dívida quitada para fazer a escrituração, isso é uma exigência legal, mas em seguida o IPTU fica em nome dele. É até discutível, assim, como é que o governo pode cobrar IPTU de uma área que não tem imóvel, porque o IPTU é um imposto predial e territorial urbano. Se ele não é um lote urbano legalmente, como é que ele gera IPTU, né? Mas o governo se viu numa encruzilhada porque o IPTU ele financia os serviços urbanos. Então ele financia os serviços de limpeza de ruas, por exemplo, né, e outras coisas. Se você tivesse aqui em Brasília uma situação em que 2/3 da população paga IPTU e tem 1/3 da população morando em área irregular sem pagar IPTU, você teria um desequilíbrio muito grande em que esses 2/3 teriam que financiar os serviços urbanos para aquele 1/3. Então o governo achou essa solução, mas é uma solução, convenhamos, que não funciona muito bem. A gente precisa, mais uma das necessidades de se fazer a regularização, né, para que não tenha mais esse tipo de incoerência. O uso capião é uma ação em que aquele que ocupa um imóvel pode tentar adquirir na justiça a propriedade do imóvel. Ele tem uma ação simétrica, que é a ação reivindicatória, na qual aquele que é proprietário de um imóvel pode pedir a posse de volta quando ela está detida por um terceiro, né? São duas ações espelho. A justiça permite, portanto, tanto aquele que ocupa quanto ao proprietário de terras, que você busque a justiça para resolver essa sobreposição, em que uma pessoa é dona do título, outra pessoa é dona da posse. A nossa intenção nesse processo sempre foi de buscar um acordo, de conversar com os moradores, negociar com os moradores, porque a gente tem uma sobreposição de direitos. A gente tem que equacionar isso aí. A melhor forma, um bom acordo, mesmo um mau acordo é melhor do que uma boa briga. O uso capião e a justiça em geral está à disposição de todo mundo. Qualquer morador pode ir lá na justiça tentar delegar ao judiciário a solução de um problema. A nossa visão é de que em qualquer problema da nossa vida, sempre é melhor você tentar fazer um acordo, achar uma composição amigável em que todo mundo saia ganhando. Então, a urbanizadora está propondo regularizar o imóvel, só paga depois da escritura, segurança jurídica total, e o morador vai querer ali negociar um valor que faça sentido. E a gente está muito feliz, inclusive, de ter conseguido hoje ofertar o menor valor de todo o Distrito Federal. Então, o morador pode regularizar por um preço bastante barato e, com isso, chegar aí na segurança jurídica que tão almejada, tão importante. Mas a justiça está à disposição para quem não quer fazer acordo. Isso faz parte da nossa sociedade. E tanto a ação de uso capião, que é uma ação em que aquele que tem uma posse de um imóvel disputa e pede a propriedade contra aquele que é o proprietário, quanto a ação simétrica, que é uma ação espelho, em que aquele que é o proprietário pede a posse daquele que está ocupando o seu imóvel, né? Essa ação se chama reivindicatória. A ação uso capião e a reivindicatória, elas são simétricas. Então, quando nossa proposta aqui é tentar fazer um acordo. A gente tenta fazer um acordo, insiste num acordo, insiste um pouco mais. Mas se o outro lado não quer de jeito nenhum fazer um acordo, que alternativa a gente tem? A gente até hoje nunca tomou de iniciativa própria, foi lá e entrou com uma ação contra o morador. Mas é o limite da conversa. Assim, se não tem uma outra solução,
Que alternativa nós temos? Aí a gente tem que entrar na justiça, é o único caminho. E aí não tem problema. Então a gente está muito preparado, a gente não gosta, a gente não aposta nesse caminho, mas a gente está muito preparado para se defender. A gente tem um corpo jurídico altamente capacitado nessa área, a gente tem um corpo jurídico muito competente. Até hoje, todas as ações de uso capião, de lotes ou de condomínios na Fazenda Paranoazinho, a gente ganhou, a gente não perdeu nenhuma até hoje. Aliás, eu sempre falo para o morador, bom, você quer contratar um advogado para entrar com uma ação de uso capião? Primeira coisa, pede para ele te mostrar um caso que ele tenha ganhado. Porque esses advogados ficam vendendo uma fantasia. A gente sabe aqui de um caso, por exemplo, de um advogado que foi numa assembleia de moradores, perguntaram para ele qual a chance da gente ganhar. Ele falou para os moradores 99% de chance da gente ganhar essa ação. Olha que irresponsabilidade. Quando todos os casos, 100% dos casos nós ganhamos, o cara vai lá e fala que a chance é de 99%. Claro que os honorários dele não estavam vinculados ao êxito, né? O honorário dele ele recebe antes. Então é muito importante os moradores fazerem essa reflexão. Agora a justiça está aí para isso. Né? Nos casos em que não há acordo, não tem negócio, não existe a possibilidade de a gente chegar numa solução pacificada, aí a justiça é o que sobra. Como termina a ação de uso capião e como termina a ação reivindicatória? As duas sempre correm juntas. Se o morador ganha a ação de uso capião, ele passa a ter o direito de propriedade, ou seja, aquele direito de posse dele vira o direito às duas coisas, posse e propriedade. Se a urbanizadora ganha a reivindicatória, o direito de propriedade dela vira um direito de posse e propriedade. Então o morador tem que entregar a posse do imóvel. Nesse caso aqui, a urbanizadora perde o direito de propriedade. Mas uma coisa muito importante também, que pouca gente se atenta, Márcio, é que uso capião não regulariza. Porque uma coisa é você discutir aqui propriedade. Outra coisa é, por exemplo, as leis que exigem licenciamento ambiental, que exigem infraestrutura, que exigem equipamentos públicos, as leis que falam sobre o regramento do projeto urbanístico. A simples sentença de uso capião não resolve as exigências de toda essa lei. Então, mesmo se o morador, eventualmente, nunca aconteceu, mas mesmo se o morador ganhasse o uso capião, ele teria que, então, fazer todo o processo de regularização, arcar com todos os custos de regularização. E, de novo, pagando primeiro para depois tentar, quem sabe, um dia chegar na sua escritura. A gente tem áreas aqui no DF que as pessoas ganharam ação de uso capião, uma situação diferente, que o proprietário, diferentemente da urbanizadora, não estava defendendo, não colocava os advogados, não investia nessa defesa. E aí, eles acabaram ganhando a ação. Muitas vezes as ações até corriam assim, o que a gente chama de a revelia, sem o outro lado defender. Mas eles ganharam e não levaram. Porque tem uma sentença de uso capião, o cara faz o quê com essa sentença? Essa sentença não dá para ele ir lá no banco, hipotecar o imóvel e levantar um crédito, porque não tem matrícula. Ele só teve o direito de dizer o seguinte, aquele cara que se dizia proprietário não é mais, sou eu, só que agora eu tenho que fazer toda a regularização. Aí ele vai ter que contratar a empresa para fazer o projeto, contratar o licenciamento ambiental, achar uma outra área para fazer equipamento público, que às vezes ele não vai querer fazer ou não tem área dentro do condomínio. Então, assim, é muito complexo. Essa é uma aposta realmente assim, numa aventura jurídica enorme. Eu não gosto de ficar falando para o morador, recomendando nada ou dizendo que deve ou não deve fazer isso. Acho que é uma decisão de cada um, o morador que tem que fazer essa análise, mas é muito importante pegar uma segunda opinião, pegar um advogado que não tenha um interesse ali político nessa causa, pegar um advogado que consiga demonstrar que já teve algum caso de sucesso, teve algum caso de êxito. Então, essas coisas são reflexões que eu acho são importantes antes do morador entrar numa aventura jurídica. Porque lá na frente, se ele perder... A gente teve um caso agora, a gente tem assim, essas ações, elas estão correndo há alguns anos, nossa justiça é muito lenta, e só agora que elas começaram as primeiras ações a se encerrar lá no STJ, ou seja, não tem mais recurso, né? Primeiras ações que chegaram de fato à sua conclusão definitiva. Pouco tempo atrás a gente teve a primeira ação de lote individual, que chegou até o STJ, era um morador de um condomínio da Paranoazinho regularizado, ele entrou com a ação de uso capião contra o lote, a gente chamou ele para fazer um acordo, ele não quis. Teve a sentença de primeira instância, a gente falou, vamos fazer um acordo, ele não quis. Teve a decisão no tribunal, chamamos para um acordo, ele não quis, ele insistiu, foi até o STJ. E a gente ganhando o processo. A gente ganhou na primeira instância, ganhou na segunda, chegou no STJ, a gente ganhou os recursos, ele insistindo, o que aconteceu, ele perdeu. Ele entrou com essa ação de uso capião, a gente tentou um acordo, ele não quis. A proposta que foi feita para ele, lá atrás, junto com os outros moradores do condomínio dele, ele pagaria no lote dele R$35 mil, ok? Ele por R$35 mil ia ter a escritura da casa dele, ia estar tudo regularizado, não ia ter mais que ter nenhum gasto com esse assunto, ia estar com a escritura tranquilo, assim como a maioria dos vizinhos dele lá já tem. Ele não quis, insistiu na briga, foi, perdeu lá no STJ.
Ele perdeu, inclusive o STJ assim, não deu a ele nenhum direito, nem direito ao que se chama de benfeitorias, né? Que são os direitos a, por exemplo, o valor que ele gastou na casa, nada, perdeu tudo. Aí ele chegou para nós e pediu para fazer um acordo, ele não tinha alternativa. Naquela aposta de 35 mil reais, ele perdeu um patrimônio de quase R$1 milhão, que é o valor da casa dele. Então você imagina o desespero desse cidadão, orientado por advogados a fazer essa briga, a perseguir essa briga, os advogados que queriam ter uma causa lá contra a urbanizadora, acabou perdendo. Nós fizemos um acordo com ele, muito abaixo do valor que ele efetivamente perdeu, dos quase R$1 milhão. Ele fez um acordo conosco por R$216 mil. Está assinando semana que vem a escritura dele, inclusive, vai assinar, vai financiar em 10 anos. Mas assim, o cara podia ter pago 35, pagou 216. É muito delicado esse assunto. É muito importante que os moradores se informem. A justiça está à disposição de todos, mas se informem antes de entrar numa aventura jurídica. Essa aventura jurídica ela pode trazer prejuízos e nem sempre os advogados estão sendo claros a respeito dos riscos. O que está em risco aqui? A gente está muito consciente que se um morador ganhar uma ação de usucapião, ele, pela propriedade, não vai poder, não vai ter nenhum valor que ele vai se dispor a pagar pela propriedade. Tem toda a questão da regularização ainda, né? Todos os custos de regularização, isso é uma outra discussão. Mas, pelo menos essa parte, que é relativa à propriedade, ele não vai querer pagar nada. Agora, se ele perder, ele tem que entender também que ele está abrindo mão de todo o patrimônio dele, está colocando o patrimônio dele nessa aposta, né? Se está num jogo de pôquer aqui e você colocar sua casa na mesa, tem que ser corajoso. Nós estamos falando a verdade, né? Não tem como controlar como as pessoas se sentem com relação a isso. Mas eu estou falando olho no olho, estou falando a real para as pessoas. Não digo eu, a urbanizadora, nossa equipe. A gente está falando a real. Tem riscos. Entrar numa aventura de usucapião é arriscado, é complicado. Acreditar em advogados tem que ser uma coisa muito bem ponderada. E você pode sim ter um prejuízo. Nós estamos oferecendo aqui uma condição de negociada, de regularização, extremamente favorável, o menor valor do Distrito Federal, mas essa proposta tem um prazo. Não adianta o morador falar, não, você está me ameaçando dizendo que quando acabar o prazo a proposta não está mais vigente. Não, aí é diferente, o prazo é isso, eu estou falando a real. Estou dizendo, sendo só claro que o prazo vai até dia tal. A nossa clareza não é uma ameaça, é só uma clareza, é só objetividade, é só o nosso compromisso com a transparência e com a verdade. Um morador nunca vai sentar num atendimento da urbanizadora e sair de lá sem uma resposta. E o nosso compromisso é com a verdade. Ele vai fazer o convencimento dele, mas conosco o papo é reto. A gente vai olhar olho no olho, vai contar tudo, vai explicar tudo, vai dar todos os detalhes. Ele vai sair de lá sem nenhuma dúvida. Ele pode sair de lá convencido a não assinar um acordo, a apostar numa briga, ele pode até sair convencido e isso aí é problema dele. Mas ele vai sair de lá informado. Por isso que o nosso trabalho, nossa luta nesses últimos tempos tem sido para levar informação para todos os moradores. Porque aí é todo mundo adulto, cada um vai tomar a decisão que quiser ou que achar que é a melhor para o seu patrimônio, para a sua família. Nós estamos pondo na mesa a oportunidade de ele regularizar por um preço que, se ele morasse em qualquer área do DF, seria impensável. Você imagina um morador do Jardim Botânico e um morador do Grande Colorado, muitas vezes com um lote muito parecido, um imóvel muito parecido, e um pagar 1/5 do valor que o outro. Então, assim, é uma oportunidade muito grande. Eu acho que os moradores têm que levar isso em consideração, fazer as contas, botar isso na ponta do papel, falar com a nossa equipe, não acreditar nos terrorismos que houve por aí. O pessoal fala, não, você vai regularizar, vai perder o seu muro. Que loucura! Você vai regularizar e a sua casa vai ser da UP. Que doidice, um negócio que não existe. Não acredite nessas besteiras. Se você regularizar, vão passar uma avenida aqui abrindo a sua casa, passando no meio do seu condomínio. Gente, que loucura, o nosso projeto está no site, pega lá o projeto, olha, se informa, não fica acreditando nessas... Esse é conto da carochinha, não sei... sem noção, assim, esses boatos, essas fake news que disparam por aí, só para deixar o morador com dúvida, só para deixar o morador com receio. Porque se você tem uma base política que é lastreada nessa confusão fundiária, nesse problema de irregularidade fundiária, se regularizar, você perde essa base. Então, tomem cuidado, tem muita gente com interesse nessa história. O nosso compromisso é com a informação.
A gente está trabalhando para levar informação para todo mundo. A decisão do morador é individual, é ele que vai tomar. Mas nós estamos trabalhando para levar informação. Para que essa decisão, seja para um lado, seja para o outro, a decisão que for, ela vai ser uma decisão informada. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso. Contrapartidas são decorrentes do processo de regularização e as principais contrapartidas, muita coisa a gente já fez, né? Tem muitos estudos ambientais, estudos, projetos, tudo isso também são enquadrados assim formalmente como contrapartidas. Mas as principais, as que dão as mais esperadas, digamos assim, pelos moradores são as questões de compensações ambientais, são as questões de obras de infraestrutura, principalmente drenagem de água de chuva, alguma coisa de esgoto em alguns locais. Compensações ambientais, compensações urbanísticas, lotes para equipamentos públicos. Aquela região não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem uma creche, não tem uma delegacia, não tem um corpo de bombeiros, tem um hospital. Tudo isso são contrapartidas do processo de regularização. Tudo isso, essas principais, essas mais efetivas, elas acontecem depois do registro. Então a gente precisa primeiro regularizar e até isso é a lei que manda, a lei nos dá um prazo para fazer isso. Depois do registro a gente vai implementar essas contrapartidas. Agora, com esse processo de mediação, o grande sucesso que a gente obteve aqui, a gente está trabalhando agora para regularizar praticamente tudo. Nós vamos enfrentar agora de uma vez por todas esse assunto e tentar liquidar a maior parte do assunto da regularização da Paranoazinho e imediatamente queremos começar com obras, né? Se tudo der certo, ainda esse ano a gente está começando com as primeiras obras. Essas contrapartidas são agrupadas em setores, né? Então, importa menos se tem um condomínio isoladamente regularizado, o importante é o conjunto do setor. Tá? E aí tem prazos para executar essas contrapartidas. Agora, com relação a equipamentos públicos, nessa questão que você tocou, a gente está anunciando aí muito em breve o primeiro equipamento público da Fazenda Paranoazinho. Nós vamos constituir uma unidade, provavelmente um posto de saúde. A gente está ainda discutindo isso com a administração regional, mas vai ser uma coisa muito bacana porque vai ser uma contrapartida que a gente está há bastante tempo tentando implementar e finalmente a gente vai conseguir destinar um terreno e já fazer a implantação desse primeiro equipamento público. Então é uma satisfação muito grande estar entrando nesse momento agora, né? Também, muito em breve, vamos começar. Já estamos fazendo uma série de compensações ambientais. A gente está discutindo muito com o governo, que tem exigido que essas compensações ambientais sejam pagas em outros locais, às vezes lá em Planaltina, e a gente está tentando fazer as compensações ficarem na região, justamente para virar um benefício para a própria comunidade que já mora lá, né? Afinal de contas, é o processo de regularização da casa deles que está gerando aquela compensação. Tem aí um monte de gente que defende a criação de parques naquela região, a gente também é super favorável a isso. A gente está, nos nossos projetos, aí concebendo um parque de 3 milhões de metros, é quase o tamanho do parque da cidade, naquela região, e isso tudo vai, assim, o futuro é muito bacana para aquela região, o futuro vai trazer uma série de inovações, de novidades, de melhorias, assim, a qualidade de vida vai melhorar muito. Sei que muitos moradores são muito satisfeitos com a qualidade de vida que eles têm hoje, mas vai melhorar bastante ainda com todo esse processo de regularização avançando. Toda a premissa da sustentabilidade é básica, não tem como. E a forma de você ser sustentável é justamente você cumprir o rito legal. É você cumprir o licenciamento ambiental, cumprir as compensações, pagar as compensações, né? A gente tem ali, por exemplo, um problema na Fazenda Paranoazinho, que é o Ribeirão Sobradinho, altamente poluído hoje, e a população de Sobradinho, que mora na cidade lá, às vezes há 40 anos, que tomava banho quando criança no Ribeirão, hoje sente na pele, literalmente, a degradação do córrego, que hoje é um esgoto a céu aberto. E qual é a razão disso acontecer? Por que esse esgoto está lá? Porque toda a expansão urbana na região de Sobradinho aconteceu sem licenciamento ambiental. Porque se tivesse tido licenciamento ambiental, se tivesse sido feito da forma correta, nunca poderia ter um lançamento de esgoto no córrego sem tratamento, né? Aí tem outros problemas, a estação de tratamento de esgoto de Sobradinho estourou a capacidade dela, claro, ela foi planejada para a cidade de Sobradinho. Hoje a população é o dobro da cidade de Sobradinho, então, porque tem uma população em volta nessas áreas, algumas jogando no córrego, algumas jogando para a estação, mas estourou, não tem planejamento público que se sustente com um processo de expansão urbana como aconteceu aqui em Brasília. Então, a forma de você corrigir isso é justamente agora fazer o licenciamento ambiental, fazer as obras de infraestrutura, fazer a mitigação e, com isso, aos poucos, ir saneando esse problema histórico, ambiental gravíssimo. Na maior parte das famílias, a casa é o principal patrimônio. Na maior parte das famílias brasileiras, a composição do patrimônio é principalmente a casa onde eles moram. Então, esse grande pedaço do patrimônio familiar para essas famílias está hoje emaranhado num problema jurídico, num problema ambiental, num problema fundiário, num problema de registro.
Então, desemaranhar isso significa dar uma segurança não apenas fundiária, não apenas jurídica, mas patrimonial para essas famílias, né? Você cria um lastro, você cria uma base, um fundamento econômico ali, que não só na valorização, mas na possibilidade de utilização desse patrimônio de forma mais livre, mais independente. Então, a família, como eu disse, ninguém quer passar por isso, mas às vezes você tem um problema de saúde grave na sua família, que seu plano de saúde não cobre, você precisa ir no banco e pegar um dinheiro. Qual é o principal patrimônio que você tem para fazer isso? É seu imóvel, onde você vive, a sua casa. Então, você vai pegar esse patrimônio, vai ter a possibilidade de fazer isso. Você, de novo, né, vai poder deixar para os seus filhos, vai poder vender financiado, vai poder... Então, é uma oportunidade realmente de entrar nesse patamar de segurança, de tranquilidade, de sossego. A gente tem usado essa palavra, assim, virar a página e entrar no sossego, ter o sossego, acabar com essa confusão e daqui para frente pensar no desenvolvimento da região.